Então, quando você começa a tentar medir o seu progresso de acordo com o progresso das outras pessoas, aí a comparação ela vira um problema, porque você está tentando se medir com a regra dos outros. Mas agora, quando você faz a comparação de uma maneira saudável, essa comparação, ao invés dela te prejudicar, né, mentalmente e tudo mais, ela acaba te impulsionando, né? Eu acho que quando você deixa de se comparar, né, você corre o risco. Na verdade, você corre o risco de não conseguir chegar ou alcançar lugares que talvez você seria capaz de chegar se você se esforçasse um pouco mais. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Descompressão aqui com o pessoal do Carreira Sem Frescuras, mais precisamente esse que vos fala, Gustavo Arocha, e o meu colega Felipe, que eu vou chamar daqui a pouquinho. Mas como vocês bem sabem, o Descompressão é o nosso momento semanal de descomprimir a nossa coluna, né? Eu acho que foi essa... Deixa eu até trazer o Felipe para falar um pouco sobre esse nome, porque esse nome... Como é que a gente explica esse nome pro pessoal? É descomprimir a coluna, de certa forma, né? A gente até pensou no design da colunazinha da vértebra, descompressando, mas a ideia é descomprimir a cabeça dos problemas da semana, pra gente falar aqui dos perrengues, das coisas boas, das coisas ruins. Já me disseram aqui no pré-vídeo que é muito chato quando não acontece nada de ruim na minha vida, porque não tem sobre o que falar do Descompressão, mas sempre arrumamos coisas, passamos dicas, sempre dando aquele insight de carreira, de desenvolvimento profissional, de desenvolvimento pessoal, para que você não precise passar pelos perrengues que a gente passa para conseguir tirar esses aprendizados. Sai tudo de graça aqui, gratuito, do suco para vocês. Então é isso. E aí, Felipe, tudo bom? Tudo bem? Boa noite para você. É engraçado, eu queria só fazer uma observação, né? Enquanto a gente defende, a gente enxerga, né, que no mundo as coisas, quanto mais você faz, mais você melhora, mais você aprimora. Aqui no Descompressão é diferente, né? Quanto mais aberturas o Gustavo faz, mais ele fica pior. Essa foi, com certeza, uma das piores aberturas que a gente já fez do programa Descompressão da vida. Mas estamos aí, vamos que Nada vamos. como um feedback positivo, né, para começar o dia. Não, teve um dia que você falou para mim, falou assim, bicho, acabei de acordar aqui e sonhei que você era o meu chefe e eu já tava suando frio. Eu falei assim, se eu fosse teu chefe, Gustavo, pelo amor de Deus. Mas enfim, para começar, vou responder a primeira pergunta que você me fez, né? Por que o nome é Descompressão? Descompressão porque a gente passa a semana inteira trabalhando, principalmente a gente aqui que está tendo essa vida um pouco dupla, né? De trabalho, projetos sociais, e a gente ainda tem uma tensão um pouco a mais porque a gente está num ambiente internacional em que a gente não fala a língua materna no nosso dia a dia. Então, a gente passa a semana inteira sofrendo essas pressões do dia a dia do trabalho e tem que existir um momento na semana para a gente descomprimir, para a gente relaxar, para a gente esquecer um pouco dos problemas do trabalho ou pelo menos refletir sobre eles, para a gente saber que não está sozinho nessa jornada e, de alguma forma, né, recuperar as forças para começar uma nova semana. Esse é o intuito do Descompressão. Então, E que a gente fique vem claro aqui para Mari, né, que quando ele diz vida dupla, é vida dupla de trabalho, tá? Exato. Que fique bem evidente essa parte assim. É bom que a Gabi ouve isso também e já sabe que essa vida. Até porque, né, mano, tá difícil sustentar uma família só. Então, ter uma vida dupla com mais de uma família, O preço da caixa de ovo, gente. apesar de ser gestor de projetos, é difícil de gerenciar 2 projetos de família assim ao mesmo tempo, né? Tem uma galera que consegue, mas isso daí não é uma habilidade que eu tenho e nem quero ter. Mas a Descompressão, essa é a ideia do Descompressão, a gente fazer uma conversa aqui franca sobre o que aconteceu na semana, algumas reflexões e, de certa forma, dar uma aliviada, porque quando a gente fala sobre trabalho, as pessoas ficam muito tensas, né? Todo mundo fala sobre trabalho levando de uma forma muito a sério, como se a gente não pudesse rir, se divertir e nem falar nada engraçado com relação a isso. E aí o Carreiras e Frescuras, ele vem justamente para desmistificar isso, né? De tratar o trabalho, logicamente, com seriedade, mas também de uma forma um pouco mais descontraída, até porque a gente passa muitas horas do nosso dia, muitos anos da nossa vida trabalhando, então é bom a gente levar isso com uma certa leveza, né? Para não fazer mal para a nossa cabeça, nem para a nossa saúde mental. Mas aí a gente gosta de trazer no Descompressão algumas coisas que aconteceram na semana. E antes de começar a gravar, eu até perguntei para o Gustavo, falei assim, poxa, Gustavo, aconteceu alguma coisa legal na sua semana? Tem algum perrengue aí que você queira dividir com a gente?
E aí o Gustavo disse que a semana dele foi bem tranquila, foi bem monótona, não teve nada de novo. E aí eu realmente falei com ele, cara, eu acho que ninguém gosta quando a tua semana vai bem. Acho que é bom quando você passa algum problema. E aí a gente consegue conversar sobre esse problema aqui. Mas não foi o caso, né, Gustavo? Acho que pra você foi bem tranquilo essa semana, né? Cara, infelizmente, vida de estudante às vezes acaba sendo um pouquinho monótona. Mas tem o perrengue acumulado, né? De toda a vida. Então, precisando, a gente pode puxar um da gaveta também. Não, o que eu tô vendo que você tá fazendo diariamente é botando o seu foco na academia em dia, né? Você tá Isso. bem focado, todos os dias colocando ali o treino, tirando foto com a Embora camisa sempre suada, tá tenha. funcionando isso? Embora sempre tenha algum corno que fique duvidando de mim, dizendo, tá tirando, vai no mesmo dia com 3 mudas de roupa e tira foto da semana. Cardio não conta. Sempre tem Sempre tem. aquele hater, eu acho que é o nome que se dá. Sempre tem um hater. Sempre tem essa Sempre tem. galera que tenta assim, vou duvidar, tal, mas mal Menosprezar, né, o sabe. seu avanço. Exato, É, exato. é Mas mal sabe verdade. eles que eu funciono na força do ódio. É verdade. Então, continuamos na batalha, né? Acho que isso daí já é uma habilidade que a gente pode compartilhar com a galera que ouve a gente aqui, né? Nada melhor do que saber a forma de motivar o seu time. Então, existem pessoas Exato. que são motivadas de forma diferente, né? Tem pessoa que é elogiada e acaba sendo motivada, tem pessoa que Uhum. gosta de receber ali, tipo, os louros, né? Gosta de ser enaltecido na frente dos outros para ser motivado. E tem pessoa que gosta de ser criticada e que gosta de ser irritada e levada ali à pressão, à irritação máxima para conseguir dar um É. melhor resultado. Eu acho que você funciona dessa forma, né, Gustavo? Cara, eu acho que especificamente para essa questão de saúde física, né? Mas tá funcionando, Já né? tive. Não, já tive, sim. Já tive algumas experiências passadas em que, será, você não vai conseguir fazer isso? Eu vou. Entendi. Eu nem ia, mas agora eu consigo. É só para Então, mostrar para você que eu consigo emagrecer, que eu sou o exato, gordo porque eu exato, quero. exato, É tipo isso, né? exato. Era por opção. Pode Aí, crer. tanto que ganhei de volta. E agora eu tô provando de novo que consigo, entendeu? Então, eu gosto de, eu gosto de provar Ai, errado. ai. Não, mas eu gosto, eu tô vendo isso daí, tô achando bem legal essa sua proposta aí, né, de mudar um pouco hábitos alimentares e fazer exercício. E é interessante que você adotou essa forma de pensar numa meta bem estratégica, assim, né? Igual a gente fala pra galera fazer com relação a metas e objetivos, tanto pessoais como profissionais, né? Sim. De você definir exatamente, poxa, qual o objetivo que eu quero atingir no final das contas, qual o método que eu vou utilizar para atingir esse objetivo e como que eu vou medir o meu progresso ao longo dos dias, dos meses, das semanas que eu for fazer Isso. essa ação. Né? Então você É, já definiu uma meta de emagrecimento ou de exercício físico, você já definiu um processo para fazer e você está fazendo isso consistentemente ao longo dos dias, né? isso. Não, funciona, de certa forma, como uma faca de dois gumes, né? Hum. Porque, para dar contexto para quem não me segue no Instagram, que deveria, não sei porque não me seguem, mas tudo bem. Eu coloco todo dia, né? Tô fazendo o dia X eu botei 269, né? Me causou uma certa estranheza, É né? meio arbitrário, é meio 269. arbitrário. Entendi. Mas processo, ninguém questiona o resultado. Processos loucos, resultados inquestionáveis. Porque funciona até de uma forma como diz aqui nos Estados Unidos, accountability, né? De você, né, minha tecla SAP não está funcionando agora nesse exato momento, mas uma forma de você ser cobrado pelos outros. Não diretamente, né? Mas, por exemplo, como eu posto todo dia e as pessoas estão vendo o progresso, hoje foi o dia 50, se eu não me engano. E a galera, amanhã, se de noite eu não tiver postado, ei, Gustavo, que porra é essa? Cadê o número 51? Furou a academia hoje, foi? E o Eu pessoal disse, cobra, pô, né? e o pessoal cobra, sem vergonha. Então, isso ajuda. Ajuda até caso você não queira passar pela pressão social de ter falhado. Já que no trabalho a pressão social de ter falhado é o risco talvez de uma demissão ou de algo do tipo, não existe na vida real, né? Não na vida real, na vida fora trabalho, na vida pessoal, essa pressão assim que teria no trabalho. Então a gente coloca esses
esses reguladores para justamente ajudar com isso e ajuda, né? Um empurrãozinho a mais. Olha que interessante. Então você é um cara que funciona sob pressão no trabalho para gerar bons resultados. E na vida pessoal, você não enfrenta essa pressão diariamente porque você não vai ser demitido se você deixar de malhar por ninguém, né? Então você É, acaba criando uma meta que acaba compartilhando com as outras pessoas, deixando uma meta pública para ser uma forma de te botar pressão para que você consiga atingir um melhor resultado. Olha só que interessante, Gustavo. eu vou até anotar isso agora para eu falar para minha terapeuta nessa semana. É, Foi um bom insight, Felipe. não é? Deixa eu até Você pode anotar até aqui. utilizar isso na sua próxima entrevista de emprego, né? Eu Faz vou até mandar esse sentido. vídeo aqui para ela. Já nem precisa mais da sessão. Já me economizou. Cara, mas é verdade, você acaba É, fazendo isso é como uma estratégia realmente para te colocar pressão e você atingir o seu é, objetivo no final. Mas então você vai medindo o seu progresso não somente pelos dias que você está fazendo de exercício, mas você vai contando também os ganhos que você vai tendo diariamente, né? Ou semanalmente, né? Você também está isso. medindo, por exemplo, quanto você está perdendo de peso ao longo desse É, processo, é, por, correto? é porque assim, né? Eu acho que principalmente transformações no corpo, obviamente não necessariamente de perda de peso, mas até de ganho de massa ou algo do tipo, é algo de muito longo prazo. É algo que para você conseguir perder com saúde, vai, uns 10 quilos, com saúde, sem ter problema de ter pele sobrando e afins, né, que eu não tive da primeira vez que eu perdi o peso, é E algo nem o que efeito não, sanfona, né? De exato, é algo que perder não pode acontecer agora e. muito rápido, Uhum. porque faz mal pro corpo, né. Então, é algo que demora muito para acontecer, e se você ficar fazendo por exemplo, eu tive essa conversa com a Mari essa semana. Entre uma semana e outra, foi questão de eu perder, vai, 3 centímetros de cintura. É o cintura que eu falo na barriga, né, no estômago. Não é nada isso, 3 centímetros é pouco. Mas quando você compara a mais 3 semanas atrás, são 10 centímetros. Quando você comparar daqui a tudo bem que não vai ser não é constante, né, não vai ser 1 centímetro, 2 centímetros sempre. Mas quando você comparar daqui a 5 semanas, ao todo eu vou ter perdido 25, o que é muito, né. Então é bom quando o processo é de longo prazo, você sempre ter essas medidas com uma certa frequência para você ver o progresso, mesmo que seja pequeno, e você vê a comparação ao longo das facetas temporais, né. Poxa, para pegar a semana 1 com a semana 30, porra, vai ter diferença. Semana 29 com a 30 talvez nem tanto. Então isso ajuda bastante no processo como um todo. Os pequenos resultados somados ao longo do tempo vão te trazer os resultados grandes que você quer enxergar, né? Mas isso também Exato. você tem que mudar um pouco a questão da mentalidade, porque querendo ou não, da nossa geração agora, né, e as gerações que estão vindo estão cada vez mais com essa mente de imediatismo. E quando a gente fala de longo prazo, você não pode ter uma mente imediatista. Porque se Sem você dúvida. pensar em algo imediato, principalmente quando você fala, por exemplo, em perda de peso, ou então em evolução profissional, né, em crescimento de carreira, isso não vai acontecer do dia para a noite. Então você tem que ter uma mente de longo prazo para você ver as transformações acontecendo ao longo do tempo e ter ganhos e resultados consistentes, né, no final das Sim. contas. Então é interessante que a gente começou essa descompressão falando de perda de peso, emagrecimento, e do Gustavo principalmente, né? E a gente consegue levar esse exemplo para vários aspectos da vida, tanto pessoal quanto profissional, né? É. Interessante. Não era nem sobre isso que a gente ia falar hoje, mas gostei da reflexão. Disponha, disponha. É para isso que eu Gostei. tô aqui. Quer dizer, na verdade, o ponto que eu ia trazer pode até ter uma ligação. Ah, Eu vou até te falar por quê. Há ah, alguns dias atrás eu estava conversando, vou te falar onde começa essa. Onde vai ter essa ligação. Você vai ver. Acompanha ah, comigo o raciocínio. hum, Estava conversando com minha mãe alguns dias atrás com a dona. e a dona, eu estava falando com a dona, e aí a dona falou pra mim que ela tá achando que eu tô trabalhando muito, né? Ela sempre acha isso, né? Ela fala comigo, ela fala assim, nossa, Felipe, você tá com a fisionomia de cansado. E aí eu não sei, né, se é porque eu tô trabalhando muito ou porque eu realmente já tô velho e ela consegue perceber isso. Mas ela fala assim, Felipe, você tá com a fisionomia de cansado, você tá trabalhando muito, tá estudando muito e tal.
E aí eu falo com ela, não, dona, mas eu tô fazendo isso porque para chegar onde eu quero chegar, para conquistar o que eu quero conquistar, eu sei que não vai ser da noite pro dia e não vai ser sem esforço. Né? A gente precisa ter alguns sacrifícios ao longo da nossa vida para a gente Lógico. conseguir aquilo que a gente deseja. Né? E as pessoas que já chegaram onde eu quero chegar, elas também trabalharam muito para chegar até lá. E aí, mano, a minha mãe sempre fala: não, Felipe, mas você não tem que ficar se comparando com os outros, você não tem que ficar olhando o que um ou outro fez para você fazer, você tem que olhar só para você. E essa é uma coisa que sempre bate na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa um pouco competitiva e eu sempre me Não, comparo com os outros. besteira. Dando exemplo agora, puxando aí esse seu foco em fazer exercícios. Né? Eu também contabilizo os dias que eu treino e que eu não treino. E quando tem um dia que eu falo assim, Gabi, quer saber, hoje eu não vou treinar, não. E aí eu sento no sofá, pego o negócio para comer, aí eu abro o celular, vou nos stories do Instagram e vejo que você treinou, eu falo assim, cara, eu não vou perder o Gustavo. E aí, mano, eu levanto, independente da hora que seja, tá ligado? E eu vou malhar, porque eu falei assim, cara, se o Gustavo ele pegou e foi malhar, tipo, porra, por que eu não tô fazendo isso, tá ligado? Exato. Então eu acabo, porra, me comparando e falo assim, não, cara, porra, se o Gustavo tá fazendo, eu tenho que fazer também. E isso fica batendo muito na cabeça, porque eu até fiz uma reflexão esses dias no LinkedIn, dizendo o seguinte, cara, essa frase de não se compare com os outros, ela é muito perigosa porque ela pode ser a chave para as pessoas se estagnarem na Sim. vida. Porque quando você não se compara com ninguém, você não tem nenhum parâmetro de crescimento ou parâmetro de onde você talvez poderia chegar. E a comparação, cara, ela é algo que é natural e é inevitável na vida de todo mundo. Tipo, todo mundo acaba se comparando, sacou? O problema é quando essa comparação ela deixa de ser saudável. Quando a comparação ela se torna, por exemplo, uma obsessão e você começa a medir os seus resultados, por exemplo, com a régua dos resultados dos outros. Então, quando você começa a tentar medir o seu progresso de acordo com o progresso das outras pessoas, aí a comparação ela vira um problema, porque você está tentando se medir com a régua dos outros. Mas agora, quando você faz a comparação de uma maneira saudável, essa comparação, ao invés dela te prejudicar, né, mentalmente e tudo mais, ela acaba te impulsionando. Pelo menos essa é a Sim. visão que eu tenho sobre comparação. Né? Eu acho que quando você deixa de se comparar, né, você corre o risco de começar a cometer, a confrontar, na verdade, você corre o risco de não conseguir chegar ou alcançar lugares que talvez você seria capaz de chegar se você se esforçasse um pouco mais. Então, acho que eu queria trazer esse ponto para discussão junto com você. Queria saber qual é a tua É. opinião sobre se comparar com os outros e discutir um pouco sobre isso. Então, eu acho que as pessoas confundem, né? Porque comparação é uma das principais confusões que as pessoas fazem. Outra que elas fazem é referente à aceitação. Hum, Porque do mesmo jeito que tem gente que usa, pô, você não pode se comparar com ninguém, porque você tem que se aceitar. E essa aceitação também, ela pode ser muito bem confundida como complacência, né? Até eu, por exemplo, poxa, eu não estou necessariamente sem saúde, mas eu estou consideravelmente acima do peso. E não posso nem dizer que ele não é com saúde, porque meu joelho, se eu levantar, ele faz crack. Então, eu podia muito bem, não, Gustavo, você tá lindo do jeito que você é perfeito do jeito que você é, e é isso. Você não precisa mudar absolutamente nada. Isso pra mim é complacência, isso não é aceitação. Passa a ser aceitação, e é o outro lado que é doentio, é você gerar pensamentos negativos quanto a você, porque você não tá lá naquele lugar que você gostaria de estar, né? Então, pra mim, a comparação é combustível, a incomodação é foda, né? O incômodo. O diretor falou aqui no meu ouvido. ai, ai. Incomodação foi pra se lascar. Não, mas Nem vai corta, lá. nem corta, Gabriel. Deixa aí que é pra Deixa galera aí. ver que eu preciso me realfabetizar. O incômodo e porque tanto a aceitação quanto a comparação vem disso, né? O incômodo que gera em você. Pô, você olhar, um dos caras que eu mais respeito profissionalmente Eu sei.
Hum, Mas pode continuar. não, era outro. É Josino o nome dele. Ele Hum, foi o meu mentor por muito tempo. entendi. Eu me comparar com ele, não quer dizer que eu quero ser igual a ele, mas é que ao comparar onde ele está hoje, de onde ele veio, me incomoda ao ponto de, porra, eu preciso fazer algo para eu chegar próximo disso de quando eu tiver na idade dele, no naipe dele. Talvez não, porque a gente tem quase a mesma idade, então já não vou conseguir. Mas é outro ponto, né? Não é que, porra, não vou conseguir, merda, eu sou um bosta mesmo, meu Deus do céu, nunca vou conseguir. Não. Ao me comparar, eu entendo as diferenças, entendo o processo, entendo o que foi necessário, e não é que eu queira ser a pessoa, Josina, no caso, não. É porque eu vejo onde ele chegou, o que ele conseguiu conquistar quando ele chegou, isso me gera um incômodo para eu não aceitar a minha situação atual e correr atrás da distância. Né? Não é que é tóxico você se comparar, que é tóxico você não se aceitar. Não. Cara, então, eu acho que às vezes as pessoas acabam ensinando isso de não se compare com ninguém de uma forma meio que blindar as pessoas de terem frustrações ou então de É, proteger um pouco a saúde mental de algumas pessoas que podem ser de certa forma fragilizadas, né? Mas sei lá, cara, eu acho que nessa forma eu sou um pouco rígido assim da maneira de pensar, porque eu acho tipo a gente é adulto, né? E tem muitas coisas que a gente precisa encarar como adultos encaram. Então, sim. tipo, a comparação pra mim é uma dessas coisas. Tipo, a gente tá no mundo que é inevitável ter comparação. A comparação ela vai acontecer. A comparação é natural. A gente já falou isso antes. Então, se ela vai acontecer, se é inevitável ter, então eu tenho que ter uma relação com a comparação que seja pelo menos saudável pra mim. E que Isso. essa comparação, ao invés dela me diminuir ou me atrapalhar, que ela me ajude. Então, eu, por exemplo, eu encaro a comparação de três formas diferentes. Eu quero que a comparação, primeiro, me ajude a encontrar pontos de referência. Então, eu Uhum. sempre procuro pessoas que, como você falou aí, né, de mim e desse outro mentor seu, eu procuro pegar pessoas que são referências em alguns pontos para mim e eu identifico alguns pontos que eu quero seguir dessas pessoas. E aí eu acabo comparando. Poxa, o Gustavo ele é referência para mim nessa parte aqui. Então, como que eu posso mudar minha forma de agir, meus hábitos e o meu mindset, por exemplo, para começar a ter resultados parecidos com o Gustavo nesse campo? Então, eu uso a comparação como identificação de pontos de referência. Também uso a comparação para aprender com o sucesso dos outros. Então, se você é um cara que foi bem sucedido, por exemplo, vamos falar da parte profissional, né? Que o Descompressão, querendo ou não, tem essa pegada. Você é um cara que já teve muito sucesso trabalhando com sucesso do cliente, né? Uma área que você já trabalhou em várias empresas diferentes nesse setor de tecnologia. Então, cara, ao invés de eu ficar sentindo inveja de você já ter um resultado legal e já ter subido bastante na carreira nesse ponto, como que eu posso aprender com você para também incorporar o que você já usou e já teve sucesso no meu trabalho para eu ter resultados positivos também? Então, eu também utilizo a comparação para aprender com o sucesso dos outros. E o terceiro ponto, eu tento utilizar a comparação sempre para manter a minha mentalidade de crescimento. Porque eu não vou querer, cara, ficar me comparando com quem está é, pior do que eu. Não que eu esteja melhor do que ninguém, mas que esteja talvez em Em uma. parâmetros específicos, eu acho que Isso. dá para fazer esse tipo de comparação. Talvez não ao todo, né? Porque isso Entendeu? é subjetivo. Exato, mas tipo, eu não vou querer me comparar com alguém que eu não precise me esforçar para chegar no ponto que essa pessoa chegou. Eu quero sempre olhar para cima. Então, Lógico. se eu manter essa mente comparativa, cara, eu vou estar querendo sempre tá melhorando. E beleza, tem pessoas que não têm essa vontade, né? Tem pessoas que já são um pouco mais satisfeitas e elas chegam em um determinado E tudo patamar, em um bem. determinado estado e para elas está tudo ok e está tudo bem, tipo, não tem certo e errado. Mas essa é uma Sim. forma que eu tenho de pensar e que me ajudou a chegar até onde eu cheguei e que eu acredito que vai ainda me levar para os lugares onde eu quero alcançar. Então, eu utilizo a parte de comparação nesses três aspectos que me ajudam bastante, tanto na vida pessoal quanto profissional. Identifico pontos de Uhum. referência, aprendo com o sucesso dos outros e mantenho a minha mentalidade de crescimento. E eu acredito que são três ingredientes muito importantes
para o sucesso profissional. Porque eu acho que na a vida profissional, querendo ou não, por mais que muitas pessoas acham que não é uma competição, né? É Lógico. uma competição que quem gera mais resultados é mais premiado, quem gera mais resultados é mais visto, é mais lembrado. Então, quando você não leva isso como uma competição, por exemplo, você não vai chegar tão longe quanto as outras pessoas que são empenhadas e focadas em levar isso como realmente uma competição, que de fato é. Isso. Não que você tenha que passar a perna nos outros, não que você vai ludibriar alguém para conseguir alcançar o que você quer, mas você tem que saber que os seus resultados vão contar e quanto mais resultados você gera, mais reconhecimento você vai ter ao longo do tempo, né? Então, acho que precisa dessa comparação para a gente ter essa evolução. Você concorda, Lógico. Gustavo? Estou falando Não, besteira? não, Quero concordo, saber sua concordo, opinião. concordo. O, o único, o único problema que eu vejo, e isso é muito hipócrita de mim falar isso, porque nesse sentido eu acho que a gente é bem semelhante, é, é a insatisfação eterna, né? O que é isso? Nada vai estar bom o suficiente por muito tempo. Sempre vai ter alguma outra grande coisa que vai querer se conquistar. Será? Se é. Ah, cara, por mim tem. De experiência própria tem acontecido bastante isso. Porque, por um lado, né? Por um lado, isso é muito bom, que faz você sempre crescer em alguns aspectos. E por outro, é ruim. Porque você às vezes acaba esquecendo das pequenas vitórias. Porque quando você chega num lugar que você queria chegar, você já está pensando 3 passos à frente e vai estar insatisfeito porque não está naquele ponto lá, então vai querer sempre estar naquele ponto. Quando chegar lá, já vai ter outro. Então, você não para curtir o que você conquistou até então. E, pô, você tá sempre caçando coisa a mais, cansa, né? É. Cansa. Então, tudo com parcimônia. Eu acho que se comparar é ótimo, pode ser saudável, mas também pode ser bem ruim, É, bem quando se tóxico. torna obsessão, né? Minha mãe, ela fala que eu Exato. sempre procuro sarna para me coçar. E que às vezes eu precisava ficar um pouco mais tranquilo, né? De É. certa Cara, forma, ela tá certa. eu acho que a dona deveria conversar com dona Ana Raquel, É, porque eu acho que elas têm muitos conselhos muito parecidos, cara. Eu acho que elas já né? se conheceram em outras É vidas, a já foram amigas, sabedoria. porque É. rapaz, a minha fala a mesma coisa. Quando eu reclamo, mãe, pô, tá foda aqui, tá uma matéria difícil. Você não quis isso. Eu, Ninguém te obrigou. Ninguém botou a bem faca no seu lembrado. pescoço e Foi, vai pro MIT estudar, tá ligado? Ninguém falou isso. foi, foi, É, mas não foi, mulher. Não, não é tá isso. certa. Então não reclama. Então, você concordo com você que se comparar pode fazer muito bem. Pode se É. fazer muito Então, bem. cara, mas eu acho que é um assunto um pouco delicado e acho que causa bastante discussão entre as pessoas. Tem gente que é realmente muito contra esse pensamento, mas enfim, são opiniões diferentes e ainda bem que elas existam, né? Porque ainda bem que elas existem, porque eu acredito que essas discussões é o que faz a gente pensar e evoluir, né? Então, Lógico. eu acho que essas diferenças de opiniões elas têm que acontecer de uma forma mais educada, né? Acho que na internet acaba não sendo bem assim. Quando a gente posta alguma coisa no Carreiras Sem Frescuras que tem algum Nossa contexto assim senhora. um pouco mais polêmico, a galera começa a se degladiar ali nos comentários, né? E é um uma Você chuva de nunca consegue gentileza, acertar, né? né? Porque sempre. É complicado, mas você pode discordar, tipo, você não precisa concordar com 100% do que a gente fala, mas desde que seja educado, desde que você apresente seu ponto de vista sem querer xingar a mãe do outro, né? Ou querer afogar. Teve uma vez que a gente postou um negócio que o pessoal queria afogar meu pai, né? Eu falei assim, caraca, mano, a galera tá pegando pesado aqui, A né? galera não Então, pensa, não. E é é, incrível, cara, como é que a tela acha que protege esse povo, né? né, mano? Porque a galera fala umas coisas, menino, rapaz, olha um processo aqui, como seria Na minha interessante, cara, né? dificilmente alguém falaria isso, né? Mas Pois enfim, é. acho que a galera, o pessoal não é uma questão de talvez
uma certa impunidade, né? Mas enfim, eu não levo muito a sério os comentários que acontecem. A Gabi sofre, às vezes. A gente olha aí, quando ela vê uns comentários que tem nas nossas postagens do Carreiras e Frescuras, tadinha, ela fica bem irritada. Mas eu nossa, não me perturba nem um pouco. Eu já sei que a galera é assim mesmo. Mas Já me enfim, perturbou, cara. No início eu ficava né? querendo brigar com a galera, mas Né? eu tenho Não, modo de fazer. às vezes é bom até, vou falar meu ponto de vista. Eu acho que às vezes é bom você não é brigar, mas você talvez responder na mesma intensidade que foi feita a pergunta, mais para você se posicionar, né? E para você falar, cara, eu tô vendo o que você escreveu aqui, eu não concordo, minha opinião é essa, e eu não vou deixar você crescer pra cima de mim, tipo, para você se posicionar até frente à sua audiência, frente à galera que te segue, para você não ficar aquele isentão, né? Acho que ninguém gosta do isentão. E é bom quando a gente tem um ponto de vista, quando a gente discute sobre ele, mas, poxa, de forma respeitosa, né? Mas enfim, acho que é um ponto, esse é um assunto interessante, falar sobre comparação na vida pessoal e profissional. E eu quero ver se a galera vai discutir com respeito sobre isso com a gente, né? Quero ver quem concorda com esse nosso ponto de vista de que a comparação sim ela deve acontecer, quem discorda, quem acha não, vocês estão totalmente errados, o que vocês estão pensando não faz sentido algum. Deixa aí nos comentários, acho que vai ser uma discussão bacana pra gente. É isso, Gustavo. É isso. Tá bem? Ah, Acho que não, foi bom. deixa eu Vai fazer a falar finalização. que foi de boa o nosso descompressão de hoje, mas pode acabar, já que você começou o descompressão, acaba ele hoje. Então é isso. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Descompressão. Hoje, que dia é hoje, Jesus? 25 de fevereiro, dia 50 de 269. Vai no Instagram que vai fazer sentido isso. É isso, o Felipe tá no dia 40 ainda, no malha, né? 45. 45 tá Tô certo. te alcançando. Como eu sei que você vai parar no 100º, aí eu consigo te alcançar até lá, né? Porque o meu negócio é a consistência, né? Quando você vai afobado ali, eu vou consistentemente até o final. Faz muito sentido. Ué. E é isso, pessoal. Antes que aqui a gente acabe brigando ao vivo, vamos acabar por hoje o episódio. Até mais! Boa! Valeu, obrigado, galera. Até mais. Valeu!